Muito feliz que estou aqui para começar uma série de palestras carinhosamente chamei de Viver em Alcateia. Esse projeto nasceu de um processo de autoconhecimento extremamente profundo que eu vivi no ano passado. 2022 foi um ano sabático que eu usei para me conectar com a minha espiritualidade, para entender e aprender como exercer o meu servir ao mundo. Porque eu acredito que estamos nessa existência a serviço do universo. E cada um de nós exercemos um papel muito importante para que esse sistema funcione. Então, continuando esse papo muito louco, né, aprofundando um pouco mais, se eu estou a serviço do universo e que todos nós somos irmãos e irmãs nessa existência, nessa vida, então isso significa que somos uma grande família. Que a família tem a ver com a alcateia? Tudo. Para começar, para quem não sabe, o que é uma alcateia? A alcateia é um grupo de lobos que vivem e caçam juntos, tá? As alcateias, elas são formadas por indivíduos que são geralmente as da mesma família. Como um casal reprodutor que lidera esse grupo. E dentro dessa alcateia há uma hierarquia social onde o casal se reproduz, né? O casal reprodutor é o líder alfa. E que lidera, seguido por outros lobos em ordem de importância, né? Os lobos dentro dessa alcateia, eles trabalham juntos para caçar e proteger o seu território, além de cuidar dos seus filhotes. As alcateias, elas são importantes para a sobrevivência dos lobos, pois eles permitem a cooperar nessa caça, a cuidar dos filhotes, né? E defesa do território. Tá? Também ele proporciona a oportunidade para socialização e interação social dos lobos, que é fundamental para o seu bem-estar emocional e psicológico. Vocês conseguem perceber a semelhança entre família e alcateia? Bom, primeiro vou me apresentar. Eu sou a Jang, sim. Sou uma imigrante taiwanesa, mãe de 2 filhos maravilhosos. E na minha busca incessante pela perfeição na maternidade, acabei percebendo que estava prestes a virar uma tirana. Sou uma palestrante, educadora familiar, analista comportamental e também especialista em relacionamento entre pais e filhos. E na minha missão de vida é influenciar os pais a adotarem métodos educacionais modernos e eficazes, substituindo aquelas práticas ultrapassadas que herdamos nas gerações passadas. Agora, vamos falar então sobre qual é a semelhança entre a família e a alcateia. Tanto a alcateia quanto a família é um grupo unido e interdependente. O que isso significa? Que cada membro tem um papel importante na proteção e no cuidado desse grupo, onde todos trabalham para garantir a sobrevivência e o bem-estar de cada indivíduo. Viver em alcateia é como viver uma grande família, ou seja, cada membro tem um papel importante e todos trabalham juntos para prosperar e para sobreviver. Dentro dessa alcateia, eu posso trazer para vocês também 5 pontos importantíssimos que tem tudo a ver com o funcionamento de uma alcateia. Um desses 5 pontos importantes é a hierarquia clara e respeito. O que seria isso? Em uma alcateia, geralmente existe uma hierarquia clara de líderes e seguidores, o que ajuda a manter a ordem e a estabilidade. Então, os membros respeitam a liderança dos mais velhos e experientes, que ajudam a melhorar essa coesão desse grupo, né? O funcionamento desse grupo. E agora, o que isso tem a ver dentro da nossa família? O que nós queremos? Como nós somos os pais, então somos o quê? Os líderes, né, dessa hierarquia, somos o que está aqui em cima, que é o casal alfa como pais. Embaixo estão, a gente comanda, que são nossos filhos. E o que nós, como líderes, precisam dentro dessa casa? A gente precisa aprender a liderar, porque queremos ser respeitados e também amados. A gente quer ter autoridade, só que de uma forma leve, de uma forma eficaz, porque se a gente for com autoritarismo, as coisas não vão funcionar. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio.
O ponto 2 seria a proteção e segurança. Então, como membros de uma alcateia, todos os indivíduos eles se beneficiam da proteção e segurança que é oferecido nesse grupo. Então, se você está dentro desse grupo, você encontra proteção e segurança. E os membros mais fortes e experientes ajudam a proteger os jovens e vulneráveis, reduzindo o risco de ataque de predadores e outros perigos. Então, na nossa realidade hoje, dentro da nossa família, quem são os predadores? E quem são os jovens vulneráveis? Então, os jovens vulneráveis seriam nossos filhos. E os predadores seriam todos aqueles que estão fora da nossa casa e que a gente não tem controle sobre eles. Então, pode ser um abusador, pode ser aquele amigo que a gente não quer, que os nossos filhos se relacionem. Predadores que estão lá fora, que pode prejudicar o funcionamento da nossa alcateia, da nossa família. Então, e por que a gente precisa então aprender a dar segurança para os nossos filhos, para que eles contem com a gente sempre que precisar? Que eles possam contar pra gente e contar com a gente. E não sair contando para as outras pessoas ou buscando alguém que, na verdade, pode prejudicá-lo nesse processo. E também precisamos o quê? Melhorar a nossa comunicação. Como que eu vou ser líder se eu não sei comunicar? E a outra coisa seria a conexão. Precisamos gerar conexão entre pais e filhos para que esse grupo funcione. E o ponto 3 disso seria o suporte social e emocional. A alcateia, ele oferece um senso de comunidade e pertencimento. E que proporciona o quê? Suporte emocional e social. Que dentro disso, os indivíduos podem contar e confiar os seus companheiros de alcateia para ajudá-los em momentos que são difíceis e também para compartilhar o quê? Tanto alegrias quanto tristeza. Então, isso também dentro da nossa família, isso como é que funciona? Que a gente precisa entender as necessidades dos nossos filhos, a gente precisa melhorar de novo a comunicação, a gente precisa trabalhar também a nossa conexão. De que maneira? Várias maneiras, né? A gente tem a maneira das linguagens do amor, a gente pode entender o perfil comportamental, a gente pode entender qual é o temperamento dos nossos filhos. Então, são várias maneiras ali que a gente precisa aprender para dar suporte, tanto social quanto emocional. E agora, no ponto 4, a gente fala de cooperação e trabalho em equipe. Na alcateia, os indivíduos, eles trabalham em conjunto. Para quê? Para caçar, para criar os filhotes e proteger o grupo. Então, isso requer o quê? Uma forte capacidade de cooperação e trabalho em equipe. E habilidades também que são valorizadas dentro da sociedade, na sociedade humana. E o que isso tem a ver com a nossa família, dentro da nossa família? Todos, quanto equipe, e também afazeres na família. Então, se todo mundo precisa cooperar, é um trabalho em equipe. Então, a gente precisa ensinar aos nossos lobinhos, né, nossos filhotes, nossos filhos, a cooperar, porque todo mundo trabalha em equipe. E também ensinarmos o quê? Regras e combinados. Dessa forma, eles vão entender quais são as regras, o que eles precisam fazer para que essa alcateia funcione, para que a nossa família funcione. Em equilíbrio. Sempre em equilíbrio. E o ponto 5 disso seria a aprendizagem e desenvolvimento. O que seria isso? Então, os membros mais jovens de uma alcateia, eles podem aprender com os mais velhos e experientes. Porque adquirindo essas habilidades essenciais para sobrevivência e desenvolvimento, isso pode incluir a habilidade de caça, defesa, comunicação e liderança. Mais uma vez, aqui a gente vê a semelhança entre a alcateia e a família. Que o quê? Precisamos ser sábias para orientar. A gente precisa ser exemplo dentro da nossa família, para que os nossos filhos olhem como exemplo. Para isso, a gente precisa o quê? Adquirir conhecimento e praticar. Tudo isso parece muito lindo, parece muito fácil, né? Educar não é instintivo. Ensinaram pra gente que só nasce um filho, que nasce uma mãe, só que não é assim. Educar não é instintivo, educar é preciso estudar, é preciso desenvolver habilidades de educação parental.
Então, o que a gente, quando a gente fala que a gente sabe educar, é porque a gente, na verdade, a gente repete o mesmo padrão. A gente simplesmente faz a mesma coisa que a gente viu, ouviu e sentiu na pele. Então, a gente repete o mesmo padrão dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos vizinhos. Então, a gente repete simplesmente aquele mesmo padrão que a gente viu acontecer, que deu certo com outra pessoa, e a gente repete isso dentro da nossa educação. Só que muitas vezes pode ter funcionado com outra família, mas dentro da sua família não funciona, porque cada indivíduo é um indivíduo diferente. Por isso que muitas vezes não funciona. Nossos pais são ruins, eles são burros, não souberam aprender e tal. Por que eles não foram aprender? Só que não. Naquela época tinha menos informação que tem hoje. Naquela época, nossos pais nos educaram da forma que eles também foram educados. Eles também, eu sempre gosto de falar que eles também foram vítimas de outras vítimas, porque eles simplesmente repetiram também o mesmo padrão educacional que aprenderam com seus pais, seus avós e com seus vizinhos, enfim. Então, o que preciso fazer? É preciso estudar para educar os filhos. Como? Com quem sabe, né? Como, por exemplo, nas escolas. A gente vai para a escola para aprender com nossos professores uma matéria, por exemplo, matemática. A gente precisa aprender com o professor de matemática. A gente vai para a escola para aprender física com o professor de física, história com o professor de história. Se a gente já está na fase adulta, a gente quer se tornar melhor em alguma área, o que a gente faz? A gente busca conhecimento naquela área, busca um mentor, busca quem sabe fazer aquilo. Então, na educação parental é a mesma coisa. A gente precisa buscar mentores, precisa buscar saber e estudar com quem já sabe, quem já passou por isso. Porque tem muita gente aqui que não me conhece, então vou me apresentar. Vou contar um pouquinho da minha história, de por que eu cheguei a esse ponto, por que eu me tornei especialista em relações entre pais e filhos. Então, tudo começou, vou começar lá na minha infância, tá? Eu sou uma imigrante taiwanesa e vim aos 9 anos pro Brasil. Então, eu cheguei aqui, vivi e cresci numa realidade extremamente pobre, né, em Mogi das Cruzes. E eu vivi dentro de uma educação extremamente autoritária e tradicional. Imagina, dentro de uma cultura asiática, essa cultura ela é bem pesada, né? Ela é bem tradicional mesmo. E é tudo muito certinho, né? Tudo muito rígido. E é nesse meio que eu cresci. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre os perfis comportamentais, mas hoje eu sei que eu era uma criança extremamente dominante e meus pais não entendiam isso. Eles queriam me colocar dentro de uma caixinha, né? Dentro dessa caixinha seria uma criança como obediente, como todos nós, como pais, queremos nossos filhos. Filhos obedientes. Por que queremos filhos obedientes? Porque é mais fácil de controlar. Mais fácil de eles fazerem as coisas que a gente quer. Mais fácil de achar que a gente já sabe de tudo, então a gente já sabe direcionar, né? Então a gente tá nesse lugar. Então eu cresci nesse lugar, como eu era uma criança extremamente dominante, extremamente desobediente. E a forma, como é que era a forma tradicional de educar as crianças? Era batendo. Então eu apanhava bastante nessa época. Aí chegou na minha adolescência. A gente sabe que durante a infância é muito mais fácil de controlar as criancinhas, né? Mas quando começa a entrar na pré-adolescência, as coisas começam a caminhar de uma forma diferente. E nós, como pais, a gente acaba perdendo o controle sobre esses serzinhos que já tomaram uma forma de se expor, de se colocar no mundo. Foi isso que aconteceu na minha adolescência. Ninguém me entendia na infância, então quando eu cheguei na adolescência foi pior ainda. Então eu fui uma adolescente extremamente revoltada, como dizem. Extremamente diferente daquelas pessoas que viviam comigo, né, naquele meio que eu vivia. Eu era considerada como uma adolescente revoltada, ingrata, né, porque eu não agradecia, eu não achava nada bom, eu era do contra,
Então, eu era essa adolescente. E como ninguém me entendia nessa época, o que eu me sentia? Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sentia que ninguém gostava de mim, que ninguém olhava pra mim, que ninguém me zelava, ninguém me amava. Então, na minha adolescência, eu passei por umas fases bem difíceis, inclusive de tentativa de suicídio, inclusive de ter entrado em relações abusivas. Tudo isso, meus pais nem imaginavam que isso estaria acontecendo comigo. Porque eu não tinha a liberdade de contar isso pra eles. Porque lá atrás nunca teve uma porta aberta para que eu chegue e compartilhe os meus sentimentos. Porque as crianças não têm que pensar, as crianças só têm que obedecer. E você educar com respeito é muito desafiador. É porque a gente, como pai, a gente entende e acha que quando a gente ouve nossos filhos, a gente está perdendo a autoridade. Só que não é assim que funciona. Quando a gente se abre para os nossos filhos, a gente não está perdendo a autoridade. A gente está gerando conexão com ele. E basta nós, como pais, direcionar. Porque se eu não me abro para essa criança, esse adolescente, eu nunca vou saber o que está acontecendo. Então, eu sabia que eu não tinha com quem contar. Então, eu entrei nesses relacionamentos, eu entrei nesses lugares emocionais bem desafiadores e meus pais não sabiam disso. Tanto que nessa época também adquiri várias doenças, né? Doenças que hoje eu vejo que todas as doenças têm um fundo emocional. E as minhas doenças, eles começavam sem motivo algum, sabe? Do nada, apareceu uma doença inexplicável. E hoje eu entendo que todas as doenças, elas são emocionais. Então, a adolescência é uma fase extremamente desafiadora. E por eu ter apanhado tanto, por eu ser XYZ, por ver como meus pais me tratavam, o que eu falava sempre pra mim? Eu não quero ter filhos, mas se eu tivesse os meus filhos, eu faria tudo diferente. Quem nunca repetiu essa frase? Quem é mãe aqui? Que nunca passou por uma situação e falou, quando eu tiver os meus filhos, eu faria totalmente diferente. Acho que todos nós que passamos por um processo difícil na nossa adolescência, a gente já pensou nessa frase. Já pensou em fazer diferente. E todos nós pensamos sim fazer diferente. E graças a Deus fazemos diferente. Graças a Deus a gente evolui na nossa educação, né? No nosso processo. Bom, aí chegou na minha fase adulta. E até que eu encontrei um parceiro de vida e resolvi encarar a maternidade. A maternidade. Uma coisa que eu nunca havia pensado era ser mãe. E nesse período eu entrei nesse processo, falei, bom, agora eu sou mãe. E agora? Agora é que começa o desafio, mas contaram pra mim que o quê? É só o filho nascer que eu saberia o que fazer. Só que a verdade é que eu não sabia o que fazer. Eu não tinha a menor capacidade de educar uma criança. Porque eu não tinha a menor ideia como é ser mãe. Como é educar uma criança. Então, o que eu fiz nessa época, né? Quando a Lotus, a primeira filha, nasceu, eu eduquei ela da forma que eu sabia fazer, né? Eu assistia a TV, eu estudava, né? As coisas que estavam acontecendo. Então, dependendo do comportamento dela, eu fazia X, Y, Z. Quando ela era bebê, eu fiz coisas absurdas, do tipo, deixar ela chorar no berço, assim, não pegar, porque eu achava que se eu pegasse essa criança no colo, eu estaria mimando, e essa criança não ia mais ser controlável, depois ia ser desobediente. Olha isso, olha até que ponto eu cheguei. Aí depois, quando ela era criança, chegou no processo de ser o quê? Eu não sei se vocês lembram de um programa naquela época que uma pessoa ia na casa das pessoas que tinham os filhos desobedientes e tal, e ela ia lá e educava, uma babá bem famosa, que ela ia dentro da casa das pessoas e educava os filhos.
Pois é. E ela ensinava o quê? Que quando a criança desobedecia, o que a gente faz? Colocava lá no cantinho para pensar do que fez. Sei lá, a criança tinha 4 anos, 3 anos, você botava 3 minutos. Tinha 4 anos, você botava 4 minutos. O que eu fazia? Fiz isso. Eu fiz isso com a Lotus e isso funcionava realmente. Funcionava perfeitamente. Tanto que assim, era raro as vezes que eu precisava fazer isso. Mas todas as vezes que eu precisei fazer, deu certo. Então, e a Lotus era uma criança extremamente obediente. Sabe aquela criança que todo mundo olha e fala, nossa, que fofinha, que menininha linda, que obediente. Não sei. Era a Lotus. Então, por onde ela passava, todo mundo elogiava por ela ser essa criança tão certinha, tão obediente e tal. Inclusive, na escola, ela estudava numa escola chinesa que eu coloquei ela. E as mães olhavam pra ela e ficavam assim, oh, como é que você consegue educar essa menina tão bem? Olha, e eu sempre ouvia de vários lugares, assim, que todo mundo me elogiava, que eu era uma ótima mãe. E que quando eu tiver, não, tinha gente que falava assim, quando eu tivesse meus filhos, eu quero que você eduque ela pra mim, sabe? Eu vou mandar ela pra tua casa, pra você educar e depois você me devolver. Aí hoje eu fico pensando, o que essas pessoas estavam pensando de mim? Que eu adestrava essas crianças, né? Só pode ser uma adestradora de crianças. Mas aquilo enchia meu ego. E tava tudo bem, tava tudo certo. Eu queria ser uma mãe perfeita, pelo jeito eu estava sendo na forma de educar. Mas, por outro lado, eu me culpava muito porque eu não era uma pessoa que gostava de cozinhar. E na minha cabeça, na minha imaginação, eu querendo em busca dessa perfeição, eu achava que eu tinha que cozinhar, eu achava que eu tinha que cozinhar 24 horas por dia pra ela, eu tinha que fazer as melhores comidas, tudo mais. E só me frustrei, tá? Só me frustrei porque eu tive que fazer terapia para entender que eu não precisava ser uma mãe perfeita. Ou melhor, uma mãe perfeita não é sobre cozinhar, é sobre outras coisas. Aí todo mundo indo muito bem, até que 5 anos depois, chegou o meu pequeno Lui. Aí o Lui chegou. Como que era essa criança? Essa criança era completamente inverso da Lotus. Pensa numa criança completamente diferente. Porque a Lotus era obediente, ele era desobediente. O que eu fazia com ela, com ele não funcionava. O que eu colocava de castigo, ele não ficava. Ele me chutava, me batia, fazia de tudo que você imagina. O que eu conseguia controlar a Lotus, o Lui era incontrolável. Aí eu comecei a ouvir de todo mundo que a Yaojang perdeu a mão, ela já não sabe mais educar. Olha, ela tá mimando essa criança. Tudo isso eu ouvi. E ao ouvir tudo isso, o que acontecia? Doía aqui dentro. Cada dia que passava, eu me sentia mais incapaz que eu como mãe, porque eu não conseguia controlar, eu não conseguia fazer ele me ouvir, me obedecer, e todo mundo falando pra mim que eu não era mais uma boa mãe. Então eu perdi meu posto de super mãe, né, de super pessoas que sabem super educar, e fui pra um lugar muito profundo, muito escuro. E o que eu comecei a fazer? Quando meus filhos não me obedecem, eu não batia neles, porque eu sabia que aquilo gerava muita dor em mim. Eu prometi pra mim mesma que eu jamais bateria nos meus filhos. E eu comecei a gritar. A gritar. Então, os gritos ficaram cada vez mais intensos. E eu fui levando essa vida por anos, por uns 2, 3 anos, até que chegou uma hora que eu não aguentava mais. Meu casamento tava uma droga, tudo ficou bagunçado. Até que aconteceu? Eu resolvi buscar uma ajuda pro Lui. Como ele gosta muito de cavalos, aí eu descobri que existe uma terapia com os cavalos. Aí que se chama ecoterapia, se não me engano, que é muito eficiente. E quando nossos filhos têm um desafio muito grande com o comportamento, o que a gente faz? A gente
automaticamente busca ajuda para essa criança, porque essa criança está com problema. É isso que a gente faz. E foi isso que eu fiz, né? Já que eu, uma perfeita, em perfeito estado, em perfeita condição, eu eduquei uma, porque eu não tô sabendo educar a outra. Imagina, o problema não estava comigo, o problema está nessa criança. Então eu marquei um psiquiatra para ele, para poder pegar um guia para ele fazer essa terapia, tal de ecoterapia, que eu ainda tinha que procurar onde tinha, porque não era em qualquer lugar que você encontrava essa terapia. Lá vou eu pro médico, e quando eu chego no médico, no psiquiatra, adivinha? Eu fui sozinha, eu não levei o Lui, porque eu achava que como mãe eu não precisava levar essa criança, porque eu tava indo lá, eu sou extremamente prática. Então eu fui lá, como uma mulher muito prática, chegar lá, eu só queria que ele me desse um guia, eu ia embora. Era simplesmente assim. Pra que eu ia perder tempo levando meu filho nesse médico? Não precisava, né? E como eu sou super mãe, né? Eu sei de tudo que tá acontecendo, era muito fácil e muito simples. Só que eu cheguei nesse médico, o médico olhou pra mim, eu olhei pro médico, ele falou, quem vai passar pela consulta? Eu falei, meu filho. Mas cadê seu filho? Meu filho não veio. Não precisa vir porque eu sou a mãe, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu faço, pode deixar. Ele falou, não tem como eu passar algum tratamento por uma pessoa que não está aqui. Então, se você quer um guia, alguma coisa para o seu filho, você tem que trazê-lo. Nossa, aquilo me deixou brava, me deixou estressada, extremamente brava. Pensa numa pessoa cuspindo fogo. Era eu. Aí eu falei, não, você tá louco? Eu comecei a brigar com o psiquiatra. Aí ele disse que não, não sei o que. Ele falou, bom, já que você tá aqui, eu falei, pois é, já que eu tô aqui, eu não vou perder tempo, né? Então vamos conversar. Ele falou, você tá sentindo alguma coisa e tal? Enfim, eu acabei passando por uma consulta, pra ser pragmática, passei uma consulta para não perder tempo. E eu descobri que, na verdade, quem estava com muitos problemas emocionais e psicológicos era eu e não meu filho. E o psiquiatra teve que me convencer realmente de que eu precisava de um tratamento. Porque o que eu não contava pra ninguém é que nessa época, por muitos anos, eu tava enfrentando uma depressão que eu não sabia que eu tinha. Porque eu passava muitas vezes a tarde inteira deitada no sofá sem vontade de fazer nada. E depois, quando chegava perto da hora de buscar meus filhos, eu levantava desesperada, culpada, que eu não fiz nada a tarde inteira. E depois disso, eu entrei num processo de muita dor de cabeça, muito cansaço. Enfim, era um processo muito longo que eu tava vindo sentindo e eu não estava levando isso em conta. Porque eu achava que o problema, isso era normal. Tanto que as minhas dores de cabeça eram tão fortes que eu não passava com remédio, nada disso. E eu fui entender o porquê. Porque, na verdade, não era dor de cabeça, né? Na verdade, era a causa de outras coisas muito mais profundas. Então, eu tive que passar por um tratamento com medicação, porque eu fui diagnosticada com TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. E quando eu comecei a fazer esse tratamento, que as coisas, quando eu comecei realmente a tomar medicação, a aceitar o tratamento, eu comecei a ver as coisas como se eu tivesse dado um passo para trás e olhado por cima das coisas que estavam acontecendo. Porque aí eu consegui tirar como se fosse a venda dos meus olhos, sabe? A névoa que estava aqui na frente para enxergar com clareza tudo que estava acontecendo. Aí eu entendi que o problema realmente era eu. Das minhas dores, eu replicava nos meus filhos. Por não saber fazer várias coisas. Então, eu comecei a buscar o autoconhecimento. Comecei a estudar. Eu não parei mais. Comecei a fazer mais cursos. Eu me especializei, né, em relacionamento entre pais e filhos. E hoje eu sei que eu não busco mais a perfeição, porque a perfeição não existe. Hoje, o que eu busco? Eu busco conhecimento
e busco ser melhor mãe, a mãe que eu posso ser, com as minhas características, com os meus erros, meus acertos, e assim que eu vou vivendo a cada dia e melhorando a cada dia, corrigindo os erros, um erro por dia. E hoje também eu não me culpo mais do passado, porque no início eu me culpava demais. Nossa, como eu fui isso, nossa, como eu fui aquilo, nossa, como eu fui uma monstra, como foi isso. Hoje eu não me culpo mais, porque eu fui a mãe que eu precisei ser. E meus filhos tiveram a mãe que eles tinham que ter. Então estamos todos agora passando por um processo de quê? De ajuste familiar. Porque todos nós tivemos nossas dores, nossos problemas, e com isso a gente tem que aprender com os nossos erros. E é assim que a gente está construindo a nossa família hoje. Né? Porque a mudança que eu quero ver no mundo, ele começa em mim, dentro da minha casa. E estou hoje aqui, e quando eu busco o conhecimento, eu estou transformando as próximas gerações, ensinando aos meus filhos e descendentes que aquela educação arcaica que tivemos no passado não funciona mais e a gente precisa sim atualizar a nossa educação. Depois dos meus cursos, dos meus treinamentos, eu criei um método chamado Método Alcateia, que são 5 Cs para uma família funcional. O primeiro C seria a consciência. O que seria essa consciência? As crianças de hoje, elas são diferentes das gerações anteriores. Isso vocês já viram. Muitas delas já nascem falando praticamente, né? E eles são tão pequenos, eles já sabem fazer coisas que a gente nem imaginava fazer quando a gente era criança. Então, as crianças de hoje já não são mais das gerações anteriores. Elas mudaram. O mundo mudou. E eles cresceram no mundo onde está em quê? Em constante mudança. E elas estão expostas a uma grande quantidade de informações e estímulos. E para acompanhar essas mudanças, a gente precisa de quê? De novas estratégias e de novas abordagens para poder ajudá-las nesse mundo tão complexo. Como que você quer fazer a mesma coisa que fizeram com você, sendo que o mundo mudou? Estamos totalmente diferentes do passado. Principalmente uma pandemia que veio e simplesmente mudou toda a nossa forma de comunicar. Então o mundo mudou, você precisa se atualizar. Nós precisamos atualizar para a gente poder educar nossos filhos e também nos adaptar ao mundo de hoje. E o segundo C é o conhecimento. As descobertas recentes sobre o desenvolvimento do cérebro e o papel das emoções e habilidades cognitivas, elas estão mudando a nossa compreensão de forma como as crianças aprendem. E isso também precisamos o quê? Estar sempre atualizada com essas novas descobertas para que possamos educar nossos filhos de uma forma mais eficaz. Então a cabecinha deles também mudou. Hoje tem mais estudos falando sobre como o cérebro funciona. E como precisamos fazer, o que nós precisamos fazer para conectar, para que essa criança aprenda as coisas que a gente está querendo ensinar, para que ele possa ter inteligência tanto emocional quanto inteligência mesmo sobre a aprendizagem. E o terceiro C seria a comunicação. E porque é por meio da comunicação que a gente transmite o quê? Valores, orientações e limites aos nossos filhos. Uma boa comunicação pode ajudar a gente a estabelecer relacionamento de confiança e proximidade. E também é essencial para um ambiente saudável e de aprendizado. E a comunicação não se resume apenas dentro de casa, porque quando você aprende a se comunicar, você tende a se relacionar melhor em todos os ambientes que te cercam. E o quarto C é a conexão. Porque uma conexão forte entre pais e filhos, ele ajuda essa criança a se sentir segura, a se sentir amada, a se sentir valorizada. E isso pode melhorar um vínculo emocional entre pais e filhos, que é essencial para a saúde emocional e bem-estar das nossas crianças.
Lá no passado não tivemos isso. Por quê? Lembra que lá atrás a gente achava que se a gente ouvisse nossos filhos, as crianças, a gente estaria perdendo a autoridade? Pois é, os estudos mostram que não é dessa forma que funciona. A gente precisa sim aprender a conectar com nossos filhos, a gerar essa conexão. E o quinto C, que é o último C, é o comprometimento. O que é esse comprometimento? Quando estamos comprometidos na reeducação dos nossos filhos, porque agora a gente já educou de um jeito, a gente vai ter que reeducar essa criança, a gente pode estabelecer expectativas claras, apoiar o desenvolvimento social e emocional e acompanhar também o progresso acadêmico, criar um ambiente de apoio em casa e desenvolver atitudes positivas em relação à educação e também ajudarem eles a tornarem aprendiz durante a vida. E para que a gente precisa desse comprometimento? Para que esse comprometimento aconteça, a gente precisa colocar todos os aprendizados em prática. Não adianta ficar só na teoria. Eu aprendi, tá tudo bem. Não! Você aprendeu, bota em prática. Aprendeu, bota em prática. Né? Treinando sempre essas novas formas. Por quê? Porque o seu cérebro vai sempre buscar aquilo que você já sabe. E para você aprender coisas novas, você precisa trilhar novos caminhos. Porque senão, ele vai sempre buscar aquele caminho mais simples, mais fácil para não te cansar. Por isso que você precisa treinar novos caminhos para que o novo vire o automático. E para isso você também precisa se mostrar a vulnerabilidade. A gente não é perfeito. E não estamos aqui em busca de perfeição, porque o perfeito não existe. Olha, demorei para entender que eu não adiantava buscar por essa perfeição. Eu sempre estava em busca da perfeição. E hoje, cada dia que passa, eu trabalho para não buscar essa perfeição. Mas essa perfeição tá aqui, nos ensinaram a buscar essa perfeição. Mas a gente precisa aprender que nós não somos perfeitos e somos vulneráveis, sim. Eu erro, sim. E tá tudo bem. E precisamos ensinar isso também aos nossos filhos, que eles têm o direito, sim, de errar. É com os erros que a gente aprende. Por que desse comprometimento? Para quê? Para poder vigiar, né? Vigiar a nós, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes e também aos nossos filhos. Para poder o quê? Direcionar. E esse comprometimento, então, é o quê? São as mudanças diárias que eu preciso fazer. Tem aquela famosa frase, né? Não adianta, como que é? É loucura, como que é? Fazer a mesma... Nossa, peraí. Loucura é fazer as mesmas coisas buscando resultados diferentes. Enfim, é isso. Não tem como você encontrar um resultado diferente se você está fazendo a mesma coisa. Então, aprendeu? Se compromete a mudar. E essa mudança dói. Mas é preciso fazer. É preciso começar. Então, são esses 5 Cs dentro do método Alcateia que eu queria apresentar para vocês. Que é importantíssimo para a gente gerar essa conexão e melhorar o relacionamento entre pais e filhos. Tudo tem uma solução. Maternidade e paternidade é jogo de gente grande. Para ter sucesso na vida, é preciso correr atrás dos nossos sonhos. E muitas vezes, a gente deixa para trás quem sonha com a gente. Que é exatamente quem mais ama a gente, que é a nossa família. E pai e mãe não é só dar um teto, botar comida na mesa e compensar a ausência com presentes caros. Ser pai e mãe é também ensinar, é apoiar os nossos filhos nos bons e maus momentos e principalmente estar presente de corpo e alma. Quero deixar uma pergunta para reflexão. Quando foi a última vez que você olhou nos olhos dos seus filhos e do seu companheiro ou companheira de jornada? Quando foi a última vez que você realmente olhou nos olhos dessas pessoas que vivem com você todos os dias? Lembre-se, somos uma alcateia, somos uma família. Tamo junto.